Olha pessoal, o clima é de derrota na campanha do Bolsonaro, invertendo o sinal da semana passada. Porque na semana passada a campanha de Lula estava preocupada, mas hoje o desespero dominou a campanha do Bolsonaro com o episódio do Roberto Jefferson. Até tentaram ali fazer uma denúncia falsa, falando de inserções de rádio no Nordeste, criar uma cortina de fumaça para abafar o caso e não deu certo. E o pior de tudo, que o desespero da campanha do Bolsonaro, ele se potencializa porque o episódio do Roberto Jefferson é de difícil mensuração nas pesquisas. Vai ser um voo no escuro até a votação. Só que na sua opinião, é para a campanha do Bolsonaro estar mesmo preocupada com a derrota? Deixa o like se você gosta de ver a campanha do Bolsonaro em pânico e claro, se inscreva no canal. E esse clima ruim da campanha do Bolsonaro foi trazido pela Bela Megali do jornal O Globo e também pelo Roberto Toledo no UOL. Porque como nós estamos falando ao longo do vídeo, na semana passada a campanha do Bolsonaro conseguiu surfar uma onda positiva com a redução da distância dele para o Lula nos institutos de pesquisa, todos eles mostraram isso, inclusive Datafolha mostrou empate técnico. E havia uma redução na rejeição do Bolsonaro e um aumento da aprovação do governo. Então havia um cenário positivo, uma sensação positiva na campanha do Bolsonaro. Só que o episódio do Roberto Jefferson pegou a campanha do Bolsonaro assim, com a calça curta e foi um banho de água fria. Porque nós estamos aqui no canal abrindo aqui uma hipótese, uma possibilidade que o Roberto Jefferson fez tudo aquilo para prejudicar deliberadamente a campanha do Bolsonaro por promessas não cumpridas feitas pelo Bolsonaro. Link aqui no card no meu vídeo de ontem à noite para que você possa entender melhor essa história, porque o Roberto Jefferson, ele é sim alguém vingativo, pessoal. Ele é vingativo. E a campanha do Bolsonaro está tentando de todas as formas evitar esse abatimento e principalmente o bom momento da campanha do Lula que surge com o Roberto Jefferson. Só que esse caso do Bob Jeff, pessoal, ele é de difícil mensuração nas pesquisas. Todas as pesquisas que forem divulgadas a partir de agora, que os dados não foram coletados a partir de domingo, quando houve o episódio do Roberto Jefferson, elas são pesquisas que nós podemos considerar como sendo inválidas, porque esse é um fato pivotal de toda a campanha. A campanha está dividida o seguinte: antes do caso Roberto Jefferson, após o caso Roberto Jefferson. Então esses dados precisam mensurar isso. Só que há um problema, porque os votos das pessoas, segundo o IPEC, já estão determinados. 93% da população já definiu o voto. E aí o que acontece? Esse caso do Roberto Jefferson, para ele ser mensurado, para ele ter algum tipo de impacto, vai ser uma oscilação dentro da margem de erro. Então não vai ter como nós sabermos como que esse caso está influenciando, a não ser que perguntas específicas sobre isso sejam feitas. Mas eu não sei se os institutos vão fazer. Então nós vamos ficar até domingo num voo no escuro para aumentar ainda mais o desespero da campanha do Bolsonaro e a nossa curtição vendo os bolsonaristas estarem desesperados a ponto de criarem notícias falsas sobre inserções de rádio no Nordeste. Porque ontem, vendo toda a repercussão negativa e a associação com o nome do Roberto Jefferson, porque o Bolsonaro ele mudou a estratégia ao longo do tempo, ao longo das horas. Chamou o Roberto Jefferson de criminoso, depois falou que nem o conhecia, depois falou que não tinha foto, aí depois começou a chamar de amigo. Ah não é porque eu tenho amigos, eles fazem coisas erradas, que eu vou ser culpado por isso. Porque a campanha tá batendo cabeça. E aí o Fábio Faria, que é um estrategista da campanha do Bolsonaro, ministro das comunicações, ele chamou chamou uma entrevista coletiva para apresentar uma denúncia bombástica. E aí a campanha do Bolsonaro fez ali um suposto relatório mostrando uma grande diferença nas inserções de rádio da campanha deles com a campanha do Lula. Mostrando que havia aí uma manipulação da disputa, uma manipulação do voto por conta das inserções de rádio. O Alexandre de Moraes fez o que tem que ser feito. Pediu para que a campanha do Bolsonaro se manifestasse em 24 horas com essa denúncia, apresentasse as provas. Só que o relatório apresentado pelo Fábio Faria é um relatório assim, vazio. Tem menos conteúdo do que o que está preenchendo aqui o corpinho da Paulinha Guerreiro. Porque não tem horário das inserções, não tem nome de rádio, não tem absolutamente nada. É uma denúncia vazia que está sendo feita para tumultuar a disputa e principalmente para ser uma grande cortina de fumaça. Porque, pessoal, o que está pegando é o seguinte. O IPEC mostrou que 93% da população já está definida. E já tinha mostrado antes. Eu não acredito que tenha mudado esse número. E o caso do Roberto Jefferson não vai impactar o bolsonarista fiel, aquele que segue Bolsonaro como líder religioso. Esse aí está fechado com o Bolsonaro e não vai mudar. Ele vai continuar com o Bolsonaro até o final, até lá o dia 30. Ele vai apertar B22, B17, todos os números que o Bolsonaro já usou nessa longa trajetória política.
Mas o receio do Bolsonaro não é de perder os seus apoiadores fiéis, o bolsonarista fiel, mas de perder os indecisos. Porque, como a gente sabe, como a gente está falando, o Lula ele se mostrou muito resiliente ao longo de toda essa disputa no segundo turno. Bolsonaro pôde crescer um pouquinho, mas ele não conseguiu crescer em cima dos votos do Lula. Então sobra a Bolsonaro somente o voto dos indecisos. Ah, brancos e nulos. Brancos e nulos vai ter isso aí mesmo, 4, 3%, normal. Então Bolsonaro tem que crescer em cima desses 7% de indecisos e volúveis. Só que é justamente essa parcela da população que não gosta dessa postura mais radical do Bolsonaro. E que no primeiro turno o Bolsonaro estava tentando conquistá-lo, abrandando o seu discurso, reduzindo os ataques ao STF e também ao TSE. Porque toda vez que o Bolsonaro falava com ataques ao STF, essa parcela da população torcia o nariz para ele. E o que o Roberto Jefferson fez é muito, mas muito pior do que atacar o STF. Então por isso que a campanha está em parafuso, tentando abafar o caso, mas não está conseguindo. Na sua opinião, já era para o Bolsonaro? O Roberto Jefferson acabou propositalmente com a campanha presidencial do Bolsonaro? Coloca nos comentários e se inscreva no canal. E em paralelo a isso, parece que o Lula ele acordou finalmente. A campanha do Lula acordou. Porque essas últimas 3 semanas de segundo turno, a campanha do Lula quis jogar o jogo do Bolsonaro indo para o pântano da discussão dos costumes. E lá, nessa luta pantanosa, Bolsonaro ele é imbatível. Porque ele não joga com as mãos nuas. Ele joga abaixo da linha da cintura e usando subterfúgios ilegais. Então ir para o mesmo terreno do confronto com o Bolsonaro é um erro. Então o que a campanha do Lula começou a fazer? A recalcular a rota e começou agora também a concentrar mais na pauta econômica. Porque é justamente a pauta econômica que o Lula consegue fustigar mais Bolsonaro. E nós vimos nas pesquisas da semana passada, principalmente na pesquisa da Quest, que o Lula só perde se ele quiser. Por quê? A maior preocupação da população indecisa, da população volúvel, é justamente a questão econômica. Depois, miséria e desemprego, pandemia e só aí nós temos a corrupção. Então os ataques que o Bolsonaro faz ao Lula não surtem o efeito que a campanha do Bolsonaro espera ou que a campanha do Lula imagina. Não há esse impacto. O Lula perdeu espaço para o Bolsonaro justamente porque ele deixou de falar sobre economia. E uma parcela da população que é mais indecisa com relação ao voto entre 18 e 24 anos não conhece o Lula porque não vivenciou o governo petista, ou o governo lulista, melhor dizendo. Então o Lula precisa reforçar essa estratégia com essa parcela da população e nessa última semana parece que eles vão fazer isso. E para Bolsonaro só resta o debate. O debate é a última esperança que Bolsonaro tem de tentar criar um fato novo, de tentar fazer alguma coisa para reverter os votos do Lula. Porque a campanha ficou, ao longo dessas últimas 2 semanas, buscando uma bala de prata para fustigar o Lula. Não conseguiu encontrar. Quem criou o fato novo decisivo, aparentemente, foi o Roberto Jefferson. Só que esse fato vai ser difícil de mensuração. Estou falando já para vocês que a gente só vai saber, de fato, o impacto se houver uma pergunta específica ou lá no final, no dia da votação. Então o debate é algo que o Bolsonaro precisa ter como sua última esperança. E o Lula foi muito mal no último debate. Ah, mas ele foi bem no primeiro turno, sim, mas a forma que ele administrou o debate foi ruim. A sorte dele é que o adversário era Bolsonaro. Porque se fosse alguém com um pouco mais de eloquência, ficaria muito difícil com aqueles 7 minutos que o Lula deu para o Bolsonaro. E esse debate da Globo vai ter esse mesmo formato. Então o treinamento de Lula está sendo intenso, ele tem que descansar, porque o Lula já é um senhor, está quase com 80 anos, e aí, claro, o corpo cansa. E ele tem feito uma campanha muito forte, ele sozinho contra 40, porque não é só Bolsonaro. É Bolsonaro, Nicolas Ferreira, Carluccio, Flávio, Eduardo, Bia Kicis, é um exército bolsonarista contra o Lula. Se o Lula conseguir derrotar o Bolsonaro no próximo domingo, vai ser a maior vitória política que nós já tivemos, porque foi um único homem lutando, enfrentando 40. E não é brincadeira, porque a musculatura de Bolsonaro, como nós já falamos, link aqui no card, é uma musculatura enorme. É quase uma disputa injusta, mas vamos ver o que vai acontecer.